Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui o mapa de Química Geral e Experimental do módulo 53 de 2025. Na verdade, pessoal, esse mapa aqui ele tem dois modelos. Esse modelo aqui que eu vou fazer agora e também tem um outro modelo que eu vou gravar vídeo e pretendo postar ele amanhã aqui no canal. E antes de eu começar aqui de fato, pessoal, a iniciar a resolução desse mapa, queria estar pedindo um apoio a vocês. Que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele vai ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso a gente estiver precisando de ajuda com a resolução de alguma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo ajuda nessa atividade aqui, mapa, né, de Química Geral e Experimental, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início desse vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. Uma outra coisa que eu queria destacar também, pessoal, é que o canal, recentemente, né, ele alcançou uma marca muito importante para mim, né? Que no caso foi chegar a 1.000 inscritos. A partir daqui, pessoal, o canal ele vai começar a ser monetizado. Então, eu vou ganhar uma merreca, né, de dinheiro agora com o canal, pois antes eu não ganhava nadinha do YouTube. Então agora eu já vou ganhar alguma coisa. Então já vai ser uma motivação aqui a mais para eu estar gravando vídeo para vocês. Na verdade, ainda não está monetizado, né? Eu preciso aí pegar algumas exibições de hora pública para cumprir com esse requisito de monetização. Enfim, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. E a primeira questão que a gente vai fazer é a primeira questão dele. Inclusive, eu já tirei print dessa parte e agora a gente vai para nossa folha resolver essa questão. Bom, pessoal, então primeiramente aqui a gente vai estar respondendo a alternativa A da primeira questão. E ela pede para a gente descrever os cálculos utilizados na determinação da massa de KOH a ser pesada para preparar 100 ml de solução de hidróxido de potássio que possui uma concentração de 0,1 mol por litro. Antes disso, pessoal, o texto fala, né, que a gente deve realizar no laboratório virtual um experimento de preparo e diluição de soluções. Aqui no vídeo, pessoal, eu não vou estar realizando esse experimento com vocês, porque desse experimento em si a gente só vai precisar de alguns dados para estar respondendo a alternativa A e B. Porém, se você tiver interesse, né, de como se dá o preparo e diluição de soluções, eu recomendo vocês realizarem esse experimento lá no laboratório virtual. É só seguir o roteiro que vocês vão conseguir realizar ele. E com isso também vocês vão confirmar, né, os dados que eu vou estar passando aqui para vocês referentes a esse experimento. Então, pessoal, primeiramente aqui a gente vai estar fazendo aqui a alternativa A. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, né, que essa solução ela tem uma concentração de 0,1 mol por litro. Isso significa dizer que a cada 1 litro a gente tem 0,1 mol. Então, eu posso escrever essa relação aqui embaixo. Eu tenho que 0,1 mol, eu tenho 0,1 mol de KOH, né, a cada 1 litro. Então, em 1 litro, tem 0,1 mol de KOH. E aqui, pessoal, a gente quer preparar uma solução que tem apenas 100 ml. 100 ml é o mesmo que 0,1 litro. Basta dividir por 1.000. Então, em 0,1 litro, eu vou ter quantos mols? E é isso que a gente tem que determinar aqui, pessoal. X mols de KOH.
Então, com isso, pessoal, a gente montou aqui uma regra de 3. 0,1 mol de KOH eu tenho em 1 litro. Então, em 0,1 litro, eu tenho quantos mol de KOH? Então, pessoal, antes disso, eu vou escrever um texto explicando essa relação que eu acabei de fazer, né? Primeiro, eu vou escrever o seguinte: para preparar uma solução de hidróxido de sódio, é necessário determinar a massa a ser utilizada. É, a solução tem uma deve ter, né? Deve ter uma concentração de 0,1 mol por litro. Logo, temos que em 1 litro 0,1 mol de KOH a cada 1 litro. Logo, em 100 ml, ou 0,1 litro, teremos X mols de KOH. Pronto. E aqui, pessoal, como é uma regra de 3, a gente vai multiplicar cruzado para determinar o valor de X, que é a quantidade de mols presentes em 0,1 litro. Então, a gente vai multiplicar aqui cruzado. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte: 0,1 vezes 0,1. E isso vai ser igual a x vezes 1, que é o próprio x, né? Então, 0,1 vezes 0,1 é igual a 0,01. Então, x vai ser igual a 0,01. 0,01 o quê, pessoal? Mols de KOH. Então, em 100 ml, pessoal, a gente tem 0,01 mols de KOH. Sabendo disso, pessoal, o próximo passo aqui a ser feito é determinar a massa molar do KOH. Então, eu vou escrever o seguinte texto: calculando a massa molar de KOH. Na atividade 1 mesmo, pessoal, a gente aprendeu a como calcular a massa molar de um composto. Primeiro, a gente vai determinar a massa molar de cada elemento químico, no caso aqui do K, que é o potássio, do oxigênio e do hidrogênio. E com isso, a gente vai somar esses valores de massa e assim a gente vai ter a massa molar do composto em si. Então, pessoal, a massa molar do potássio, que é o K, é igual a 39 gramas por mol.
Já a massa do oxigênio, que é o O, é igual a 16 gramas por mol. E a massa do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Então, pessoal, a massa molar do KOH em si é a soma dessas massas molares de cada elemento. Então, a massa molar do KOH, ela vai ser igual a 39 mais 16 mais 1. E isso aqui dá igual a, fazendo a calculadora, 39 mais 16 mais 1. 52, 56, isso. Então, pessoal, a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 56 gramas por mol. Isso aqui, pessoal, significa dizer que a cada 1 mol a gente tem 56 gramas de KOH. Então, por meio dessa relação aqui, a gente pode montar uma outra regrinha de 3 para determinar a massa de KOH a ser utilizada para preparar uma solução com concentração de 0,1 mol por litro. Vou escrever o seguinte: portanto, podemos concluir que temos 56 gramas de KOH para e em 1 mol de KOH temos 56 gramas de KOH. Logo, aqui, pessoal, a gente concluiu, né, que devemos utilizar 0,01 mols de KOH para preparar essa solução com concentração de 0,1 mol por litro. Então, aqui eu vou fazer a seguinte relação. Logo, em 0,01 mols de KOH, teremos X gramas de KOH. E com isso, a gente vai conseguir determinar a massa de KOH a ser utilizada para preparar aquela solução. Aqui a gente vai ter outra regrinha de 3, né? Um mol de KOH, a gente tem 56 gramas de KOH. Logo, em 0,01 mol de KOH, a gente vai ter X gramas de KOH, que é o que a questão está querendo saber, né? A quantidade de massa necessária para preparar essa solução. Então aqui, pessoal, a gente vai multiplicar cruzado para encontrar esse valor de massa. Então, multiplicando cruzado,
Aqui, pessoal, 1 vezes x é o próprio x. Isso vai ser igual a 0,01 vezes 56. 0,01 vezes 56. Então, o x ele vai ser igual a 0,01 vezes 56. 0,56. 0,56 o que, pessoal? Gramas de KOH. Então, pessoal, para a gente conseguir preparar aquela solução de 100 ml com uma concentração de 0,01 mol por litro, a gente precisa pesar na balança 0,56 gramas de KOH. E com isso a gente vai conseguir preparar essa solução, que inclusive é feita no experimento virtual, né? Então, pessoal, a alternativa A ela foi feita. E agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da alternativa B. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B da primeira questão. E ela pede para a gente descrever os cálculos utilizados na determinação da concentração da solução final de KOH após a diluição. Bom, pessoal, quando vocês realizarem o experimento virtual, a primeira coisa que vocês vão fazer é preparar uma solução de hidróxido de sódio que tem essa concentração molar bem aqui, de 0,1 mol por litro. Após isso, vocês vão realizar uma diluição dessa solução. A gente vai retirar um certo volume dessa solução e realizar a diluição dela. E por se tratar de uma diluição, pessoal, a concentração molar dessa solução final, ela com certeza vai ser menor do que 0,1 mol por litro, porque a diluição ela tem como característica isso, diminuir a concentração molar da solução. Então, pessoal, para a gente determinar essa concentração final da solução, que é esse CF aqui na equação, o C é a concentração e o F que indica a concentração final, a gente vai utilizar essa formulinha bem aqui. Ela diz que é a concentração inicial, que é o CI, vezes o volume inicial, que é o VI, é igual à concentração final, que é o CF, vezes o volume final, que é o VF. Aqui, pessoal, a concentração inicial é justamente 0,1 mol por litro, que é a solução inicial que a gente preparou. Então, aqui, para a gente não se perder, eu vou anotar os dados da questão. Dados. Vou dizer o que é o CI. Se trata da concentração da solução inicial, que é igual a 0,1 mol por litro. O volume inicial, pessoal, é justamente aquele volume que a gente retirou da solução inicial, que no experimento vocês vão concluir que é igual a 1 milímetro. Inclusive, eu até abri esse experimento aqui para comprovar para vocês, né? Diluindo a solução. Aí aqui ele fala, utilize a proveta para medir 1 ml da solução de KOH. Então, vai ser retirado 1 ml dessa solução. E esse 1 ml, pessoal, é justamente o volume inicial da solução. Então, a gente vai escrever isso aqui embaixo. VI é o volume inicial, volume da solução inicial, que é igual a 1 ml.
Aqui, pessoal, para não dar conflito das unidades, a gente vai ter que transformar ml para litro. E para isso basta dividir por 1000. Então, 1 ml equivale a 0,001 litro. Vou até confirmar aqui, 1 dividido por 1000. É isso mesmo. O CF, pessoal, é justamente o que a gente quer descobrir. É a concentração da solução final. E aqui eu vou botar uma interrogação. E o VF é o volume da solução final. Aqui, pessoal, a gente descobre esse dado por meio da realização do experimento virtual. A gente vai concluir, né, que a gente vai utilizar um balão volumétrico de 100 ml. Então, o volume total em si é 100 ml. 100 ml, que a gente vai converter para litro, que é igual a 0,1 litro. Então, com isso, pessoal, a gente já tem todos os dados necessários para determinar a concentração da solução final. Então, antes disso, eu vou escrever o seguinte texto. Para determinar a concentração da solução final resultante da diluição, iremos utilizar a seguinte equação abaixo. A gente só vai substituir os dados aqui na equação e com isso a gente vai obter a concentração da solução final. Então, C é a concentração inicial, que é igual a 0,1 mol por litro, vezes o volume inicial, que é justamente o volume retirado da solução inicial, que é igual a 1 ml ou 0,01 litro. A concentração final é o que a gente quer saber, eu vou deixar CF, vezes o volume final, que é 0,1 litro. Então, 0,1 vezes 0,0011 é igual a esse valor, 0,0001. Isso vai ser igual a 0,1 CF. Então, CF, que é a concentração final, vai ser igual a 0,001 dividido por 0,1. Então, CF vai ser igual a 0,001 dividido por 0,1. Então, pessoal, a concentração da solução final ela vai ser igual a 0,001 mol por litro. E conforme eu falei de início, né, a concentração ela tende a ficar menor após a diluição. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da alternativa B. Por fim, a gente pode escrever a conclusão, né? Portanto, podemos concluir que a concentração da solução final após a diluição é igual a 0,01 mol por litro.
E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução da alternativa B. Bom, pessoal, então agora a gente vai responder aqui a alternativa B da segunda questão. E ela pede para a gente fazer a representação de íons de algumas moléculas. Aqui, pessoal, eu preparei um passo a passo para nos orientar de como fazer essa representação. O primeiro passo é saber a quantidade de elétrons na camada de valência de cada elemento químico que está presente na molécula. E para a gente saber isso, pessoal, a gente vai consultar a tabela periódica. E por meio das famílias, pessoal, a gente consegue determinar o número de elétrons na camada de valência de cada elemento químico. Aqui na família 1A, na coluna da família 1A, todos esses elementos químicos aqui, eles possuem um elétron em sua camada de valência. Os elementos químicos da família 2A, eles possuem dois elétrons em sua camada de valência, e assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, o hidrogênio, por exemplo, ele possui apenas um elétron em sua camada de valência. Após isso, pessoal, a gente vai desenhar os elementos químicos e com isso a gente vai tentar estabilizar cada um, seja com ligação covalente ou iônica. E aqui embaixo eu coloquei uma observação. A maioria dos elementos químicos se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. Porém, existem exceções, como é o caso do hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, para ele se estabilizar, ele precisa de 2 elétrons na sua camada de valência. Então, ele é uma exceção à regra do octeto. Existem outros elementos também que são a exceção à regra do octeto, porém eles não são importantes aqui para resolver a atividade. E geralmente quem aparece mais é o hidrogênio. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei também uma outra observação, né? Na ligação covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, pessoal, eu aqui tenho um elétron na minha camada de valência e eu preciso de dois elétrons para me estabilizar. Porém, eu tenho um amigo ali que ele também tem um elétron na camada de valência e ele também precisa de dois elétrons para se estabilizar. Então, a gente pode compartilhar esses elétrons que cada um tem. E com isso, cada um vai ter dois elétrons na camada de valência. Então, esse exemplo aqui que eu dei seria uma ligação covalente. A gente compartilha os elétrons entre si. Já a ligação iônica, pessoal, é um elemento químico, ele tende a doar elétron e com isso ele perde o elétron dele, que geralmente é um metal, né? O metal ele tem a tendência de doar elétron, enquanto o outro ganha, que geralmente é um ametal. Então, quem doa, ele vai perder o elétron dele, não vai ter mais esse elétron, e o outro ele vai ganhar o elétron. E com isso, pessoal, eles se estabilizam, né? Mesmo um elemento químico perdendo elétron, ele acaba se estabilizando também. Então, pessoal, dito isso, aqui, né, eu trouxe também um exemplo, né, de como seria essa representação de íons. Aqui a gente tem os elementos químicos, que no caso aqui o composto é o metano, né? E aqui a gente tem os hidrogênios, né, representados, o carbono, e aqui a gente tem as ligações entre carbono e hidrogênio. No caso aqui, pessoal, é uma ligação covalente, né? Conforme eu falei anteriormente, o hidrogênio ele precisa de dois elétrons na sua camada de valência. Então ele pega emprestado um elétron do carbono e com isso ele fica com dois elétrons na camada de valência. E o carbono, pessoal, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. Então ele vai pegar um elétron emprestado, né, de cada hidrogênio e somado com os dele, né, vai dar 8 elétrons. E com isso ele se estabiliza também. Então todo mundo aqui está estabilizado. Então, pessoal, uma das moléculas que a gente vai fazer aqui, que é inclusive a atividade pede, é da água. Então eu vou escrever o seguinte: fórmula de Lewis
da água, que é o H2O. Bom, pessoal, o hidrogênio, né? A gente sabe que ele possui um elétron, um elétron na camada de valência. Aqui antes eu vou escrever o seguinte: é, quantidade de elétrons na camada de valência de cada elemento químico. O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Só vem aqui na tabela periódica. O oxigênio, ele está bem aqui, ó. E como ele faz parte da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, pessoal, esse elemento, a água, né, ele tem dois elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio. Então, agora a gente vai fazer a representação de Lewis dessa molécula. A gente vai desenhar aqui o O, que é o oxigênio. E agora, pessoal, a gente vai desenhar os elétrons da camada de valência dele, que no caso aqui são 6 no total. Então, eu vou fazer o seguinte: um, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, pessoal, eu vou desenhar aqui o hidrogênio. São dois, né? E o hidrogênio, pessoal, ele tem um elétron na sua camada de valência. Então, eu vou desenhar aqui um elétron. E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte: é, para o hidrogênio se estabilizar, conforme eu falei anteriormente, ele precisa de dois elétrons na sua camada de valência. Uma outra coisa aqui também que eu não comentei, pessoal, é que a ligação covalente ela ocorre entre a metal com hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio. Então, pessoal, o oxigênio e o hidrogênio eles são dois ametais. Então, com isso, a gente consegue concluir também que a gente tem uma ligação covalente aqui. A gente já sabe que é uma ligação covalente, então vai ter compartilhamento de elétrons. Então, como o hidrogênio ele precisa de dois elétrons na camada de valência, ele vai pegar emprestado um elétron do oxigênio. E com isso a gente vai ter aqui uma ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio. E esse outro hidrogênio, pessoal, ele também precisa de um elétron para se estabilizar, então ele vai pegar emprestado do oxigênio também.
Além disso, pessoal, o oxigênio ele também quer se estabilizar, né? O oxigênio ele precisa de 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Então, pessoal, o oxigênio em si ele tem 6 elétrons, então ele só precisa de mais 2 para se estabilizar. E com essa ligação aqui, pessoal, ele também pega um elétron emprestado, né, do hidrogênio. Então aqui tem um e aqui tem um. E com isso ele forma 8 elétrons na sua camada de valência, porque aqui a gente tem uma ligação covalente, né? Eles compartilham os elétrons entre si. Então, feito isso, pessoal, todos os elementos químicos aqui eles foram estabilizados. E conforme eu falei anteriormente, né, a gente tem aqui uma ligação covalente. Isso aqui também é uma ligação covalente, né? Então, pessoal, basicamente é dessa maneira que a gente faz a representação de Lewis. Vou fazer aqui mais um exemplo com vocês. Uma outra molécula, pessoal, que é pedido para ser feita a representação de Lewis é o etanol. Então a gente vai fazer aqui o etanol agora. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a representação de Lewis do etanol. Então, primeiramente, a gente vai determinar a quantidade de elétrons na camada de valência de cada elemento. O C, pessoal, é o carbono, e ele possui 4 elétrons na camada de valência. O H é o hidrogênio, a gente viu que é um elétron. E o oxigênio, a gente também já viu, é igual a 6 elétrons. Então, pessoal, a representação de íons desse composto ficaria da seguinte maneira. Ele é o C2H6O. Então, ele tem dois carbonos. Desenho aqui dois carbonos. Vou colocar um do lado do outro. E aqui eu já vou desenhar os elétrons da camada de valência dele, que no caso são quatro. Desenhar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E a gente tem seis hidrogênios, né? Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um hidrogênio aqui embaixo, porque a gente já sabe, né, que o hidrogênio ele precisa de dois elétrons na camada de valência. Então ele vai pegar emprestado esse elétron bem aqui do carbono, e com isso ele já vai se estabilizar. Mesmo raciocínio aqui, eu vou desenhar um hidrogênio aqui, e a gente sabe que ele precisa de um elétron para se estabilizar. Então vou fazer uma ligação covalente aqui também. O carbono é um metal, né? Semelhante aqui em cima, pessoal, eu vou desenhar outro hidrogênio que vai fazer uma ligação covalente com esse carbono. E aqui, pessoal, só falta apenas um elétron para o carbono se estabilizar. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar emprestado esse elétron desse outro carbono bem aqui. E com isso, pessoal, toda essa parcela aqui, né, do composto, ela já está estabilizada. Esse carbono aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco elétrons. Então falta três elétrons para ele se estabilizar. Aqui, pessoal, a gente ainda tem mais seis, seis, né? Seis mais três hidrogênios, né?
Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Posso colocar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui em cima também. Aqui a gente vai ter ligação covalente também. Então, pessoal, aqui todos os hidrogênios já estão estabilizados. O carbono aqui falta um, dois, quatro, seis, sete. Falta um elétron para se estabilizar. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar o oxigênio aqui e vou desenhar os elétrons da câmara de valência dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente vai ter um compartilhamento de elétrons também, pois é a metal com a metal. E por fim eu vou colocar o último hidrogênio aqui do lado. Ele vai pegar emprestado um elétron desse oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele também precisa de 8 elétrons na câmara de valência. Então, bora conferir se já tem 8. 2, 4, 6, 8. Então, o oxigênio já está estabilizado também. Então, pessoal, isso aqui seria a fórmula de Lewis do etanol. E todas essas ligações aqui são covalentes, porque são todas ligações de ametal com ametal. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Bom, pessoal, a respeito de ligações covalentes, a gente pode ter três tipos, né? Ligação simples, quando a gente só tem apenas um compartilhamento de um elétron. Ligação dupla, quando a gente tem compartilhamento de dois elétrons. E tem uma especial que é chamada de dativa. No nosso caso aqui, pessoal, a gente está compartilhando apenas um elétron entre cada elemento. Então, por conta disso, isso aqui é uma ligação covalente simples. Esqueci de falar esse detalhe também. E aqui, pessoal, como está tudo em vermelho, né? Eu acredito que quem vai corrigir já vai entender que todas em vermelho se tratam de ligação covalente simples. Então, pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas com relação à resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar a dúvida de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.